Olá, amigo, tudo bem com você? Como é que tem passado todos esses dias? Ficamos felizes de você estar aqui com a gente, viu? Eu não vou te falar feliz sábado, não vou falar feliz isso, porque eu não sei o momento que você está aí. Eu só estou contente porque o Espírito Santo te trouxe até esse link. É sinal de que Deus tem algo para você nesse momento. Por isso, continue aí conosco. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre compartilhar a missão de Deus. E eu estou aqui muito bem acompanhado. Eu sou Paulo Henrique de Souza. Eu sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas. Eu poderia dizer só Alfenas, mas é porque eu estou também aqui com o professor Lucas Ferrarese, e mesmo que ele trabalhe aqui na nossa região, ele é membro de uma igreja adventista de Alfenas que se chama Itaparica, né? Então, por isso que eu falo, eu sou da Central, porque ele é do Itaparica, né? Estamos também com a Mariana, que está aqui conosco, outra professora como nós, mas aí ela tem agora a sua clínica, o seu consultório, né? Mas já fez toda a carreira acadêmica, o mestrado, o doutorado, e ela está em Machado, né, Mariana? Exatamente. Então, atualmente estou em Machado. Então, nós estamos aqui para, com a graça de Deus, conversarmos um pouquinho sobre compartilhando a missão. E para começar, eu vou pedir para você aí fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu vou pedir ao Lucas que nos dirija uma palavra de oração. Oremos. Querido bom Deus, neste momento, nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, que possa tocar os nossos corações, abra as nossas mentes para as palavras que estudaremos aqui, que nenhuma sombra de orgulho ou qualquer motivação pessoal nossa se imponha neste momento. Que tudo que venhamos a falar e ouvir seja de inspiração tua, é o que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, conversando sobre isso, nós temos um verso, se você quiser nos acompanhar, é lá no Evangelho de João, capítulo 13, são os versos 34 e 35, aonde nós lemos: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E olha que interessante essa afirmativa final. Às vezes a gente acha que a gente vai ser conhecido por ser honesto, a gente acha que vai ser conhecido por ser assim, assado, né? Mas olha o que... Isso aqui é o Senhor Jesus dizendo, viu? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Em que situação, Senhor? Ele diz: se vos amardes uns aos outros. Então, compartilhar a missão é entender o que é ser cristão. Porque 1 João 4,8 diz, né? Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? E muitas vezes nós estamos tão apegados com a placa da igreja, nós estamos tão apegados com os números da igreja, quantos batismos, quantas igrejas, quantos membros nós somos na nossa cidade, no Brasil, no mundo. E aí nós esquecemos que a essência do evangelho, quem sabe, é o amor. E que nós somos a única Bíblia que muita gente vai ler na vida. Exatamente. E às vezes a gente não está observando isso. Então, Lucas, Mariana, se vocês quiserem complementar aí acerca desse aspecto introdutório do nosso diálogo, fique à vontade. Aquilo que vocês preferirem focar. Existe até assim, um texto, né, que fala que o nosso exemplo, ele fala muito mais do que eu falar uma coisa. Assim como uma criança, um pai fala uma coisa e faz outra, será que ele vai seguir o quê, né? E a gente ser conhecido por teorias, por regras, até mesmo quando eu falo para você uma regra, tem um modo de eu falar também, né? Se assiste uma palestra, se assiste uma orientação, ou um pai dá uma orientação pro seu filho, se dá gritando, ríspido, ou se fala com amor, com carinho, a sua forma de receber é outra, né? Então a gente também quer ser tratado com amor e carinho. E Deus nos trata com amor e carinho. Todas as orientações que ele deixa para nós foi dado com amor e carinho para o nosso próprio bem, né? O que eu vi na lição dessa semana, que eu gostei bastante, assim, eu tenho uma certa discordância com o título que foi colocado, que é Compartilhando a Missão, porque a primeira impressão que dá é que a gente ia compartilhar a questão da missão, o serviço missionário, o trabalho, mas, na verdade, quando a gente começa a ler a lição, e a gente já vê justamente na introdução aqui, é justamente a questão de que a lição dessa semana ela vai falar sobre
sei que a gente já falou isso na lição passada, mas, digamos assim, com mais afinco sobre o fato de viver aquilo que a gente está pregando. Porque nós pregamos um Jesus de amor, a gente prega um Jesus que perdoa, nós pregamos um Jesus que é hospitaleiro, que aceita, que, claro, também é justiça, mas as maiores qualidades, né, a maior qualidade que ele apresenta é justamente a questão do amor. E quando a gente vê esse título, a ideia é que a gente vai, né, dividir a questão do trabalho missionário, mas a lição vai falar justamente isso. Olha, a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Sim. Então, o maior exemplo que vai ser colocado aqui pra gente é o exemplo de Abraão, né? Aí a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, mas ela já começa falando justamente sobre isso. Como Abraão era, além de um exemplo de fé, um exemplo de amor. E a gente vai entrar agora nas histórias, né? Mas a nossa missão, ela vai ter muito mais efeito, como a Mariane falou, muito mais efeito se ela for vivida do que só pregada. Né? Não adianta a gente sair por aí, pregar, fazer semana de oração, entregar a cesta básica, fazer o que for, se no final das contas, aqueles que não têm religião ou que são de outras religiões, olharem pra gente e falar assim, nossa, então é isso aí que é ser adventista? O cara prega isso, prega aquilo, mas vive uma coisa totalmente diferente? Não, então não quero Bíblia, não quero ser adventista, não quero, sabe? Então, é a questão da vivência. E isso que você comentou no começo, Paulo, é interessantíssimo, porque isso não é um problema só da igreja adventista, mas todas as igrejas estão passando por exatamente esse período, que a gente também sabe que é um período do final dos tempos, mas um período de instabilidade. Se você for ver, as pessoas que se batizam e largam suas religiões, ou trocam, né? Trocam como se estivesse trocando de roupa. Então, um dia ela está numa igreja aqui, aí aconteceu alguma coisa lá que ela não gostou, na outra semana ela já está em outra igreja, depois ela vai para outra, depois ela vai para outra, porque não consegue sentir ou não tem esse sentimento, não se sente acolhida, não tem esse amor que fale assim, olha, talvez aconteceu alguma coisa aqui na minha vida ou aconteceu alguma coisa aqui na igreja que me deixou triste, mas pelo amor que eu senti, pelo cuidado, pelo carinho, eu vou permanecer aqui, eu vou ficar, né? Falta essa hospitalidade, digamos assim, né? E assim, muitos de nós esquecemos, né, daquele ditadinho que diz, né, prega o evangelho, se possível, por palavras. A gente às vezes acha que é só por palavras, né? Isso mesmo. Inverte, né? Eu te convido, como eu já tenho dito, né, se você está assistindo e não é ao vivo, então dá um pause, abre a sua Bíblia em Gênesis 18, para a gente ler o verso 4 e o verso 5. Porque aqui diz assim, ó, Gênesis 18, 4 e 5. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Esse aqui é parte de uma situação, de um episódio onde Abraão, com aquela maneira cortês e hospitaleira, observa 3 indivíduos caminhando naquela situação, num contexto que não era como o nosso hoje, né? Eu brinco com os meus alunos aqui em Minas, quando eu levo eles para o trabalho de campo do Pantanal, assim, porque a gente viaja mesmo, né? E eu falo para eles, aqui não é Minas não, que a cada 7 quilômetros é uma cidade, tem um povoado. Às vezes a gente viaja 1h30, não vê nada, né? Só soja. Mato Grosso do Sul é do tamanho de Minas e tem 77 municípios. Minas tem mais de 800. Só que essa situação de Abraão era daquela de Mato Grosso do Sul para lá, né? Então era muito raro você encontrar pessoas e quando você encontrava, né? Você ou ficava com medo ou você então rompia com medo e mostrava quem era você, independente do que eles iam fazer. E ao ser uma pessoa cortês e hospitaleira, na verdade ele estava recebendo ali a visita de Deus e 2 anjos, que tinham vindo para dar sequência ao desfecho de Sodoma e Gomorra. A iniquidade era tamanha que ela de fato merece a punição. O seu juízo vai ter que vir antes do juízo que está preparado para o final. Então, assim, em respeito a toda essa ordem jurídica, que o céu é um lugar de ordem, foi que Deus veio à terra para ver essa situação. E por ser hospitaleiro, depois Paulo lá na frente fala, né? Olha, seja hospitaleiro, porque alguns
ao serem hospitaleiros, hospedaram anjos. Falando. Abraão tem esse privilégio, né? Sim. Abraão tem um privilégio de ter seres celestiais na sua companhia e desses seres celestiais receber informação privilegiada pela qual, inclusive, ele tentou interceder. Né? E ele tentou interceder até o ponto que ele falou, bom, acho que agora eu salvei todo mundo. Porque eu tô, né, numa cidade daquele tamanho. Se não tiver 10, né? Não é possível. Então ele achou. E veja, se ele fosse insistente, se ele perguntasse assim, ó, tem um, ele, quem sabe ele teria salvo todos eles. Porque para atender a intercessão dele, Deus não praticaria o juízo, né? Mas como ele parou em 10, Deus ficou esperando, ele não falou mais nada. E isso tanto é verdade que você lê, né? Quando Ló está fugindo, o anjo fala para ele, ó, sobe naquele monte, espera lá. E o Ló ficou com medo, né? E ele falou assim, ali não, meu senhor, pode ser que o mal me alcance. Deixa eu fugir para aquela cidadezinha. A frase do anjo foi, com isso estou de acordo. Vá para lá, porque por estar lá eu não a subverterei. E chamou-se Zoar. Eles nem sabiam, eles iam morrer junto com Sodoma, Gomorra e as outras cidades. Eles não morreram porque tinha um ali que não merecia morrer. Por causa desse um, eles não morreram. Então, se Abraão tivesse ido a um, ele salvaria todos. Mas ele ficou até constrangido. Ele falou, gente, mas não é possível, eu comecei com 50. Parei em 10, não tem 10? Não tem 10. Mas você vê, dele ter sido cortês, ele foi um instrumento de salvação. Sim. É pena que não tinha 10, né? E esse trecho, ele tem muito mais lições pra gente, Paulo, também, que é interessante a gente notar, que são alguns detalhes, e aqui eu não vou nem me ater tanto à questão do sol, porque... Mas, que ele estava lá fora, no sol quente, não, nem isso. Mas, quando a gente pega Abraão, o que a gente observa ali é que é o seguinte, a fala de Abraão é muito bonita, a do verso 4 e do verso 5, porque ele, bom, para quem conhece a história, quando volta um pouquinho... Abraão e o seu sobrinho Ló, eles eram extremamente ricos. Sim. Eles eram tão ricos que chegou uma hora que eles falaram assim, olha, a gente vai ter que se separar porque os nossos rebanhos estão brigando e os nossos servos estão brigando. Não dá para ficar mais. Então eles se separaram por causa disso. Então ele era um homem extremamente rico. Ele tinha influência, ele tinha poder, ele já tinha vencido algumas batalhas nessa época. Ele era um cara conhecido na região. Né? Mesmo que, como você falou, não era tão simples viajar naquele tempo, mas ele era um homem conhecido. Quando ele vê 3 pessoas ali, que ele não sabia quem era, ele podia ter chamado um servo, ele podia ter feito qualquer coisa. Nem se ocupado com isso. Ou nem se preocupado. Ele pessoalmente foi e atendeu os 3 viajantes. Outra coisa interessante também, que a gente vê dessa lição que você está comentando, né, avançando na questão de Sodoma e Gomorra, é que Sodoma e Gomorra tinham um espírito contrário ao espírito de Abraão. Enquanto Abraão era um cara hospitaleiro, uma pessoa cristã que mostrava a missão, o evangelho, mesmo antes de Jesus vir, mostrava o evangelho na sua prática, né, nas suas atitudes. Quando você abre em Hebreus e você vai ver Paulo falando de Sodoma e Gomorra, o grande pecado de Sodoma e Gomorra não foi a questão da homossexualidade, isso não é trazido. O que é dito lá é que eles eram violentos, era uma cidade violenta, em que os moradores se agrediam. Não e você eram vê tantas questões sexuais, né? E você vê na história de Ló, quando o povo quer entrar na casa de Ló para pegar as pessoas, eles querem porque eles queriam utilizar de violência com eles. E ali, claro, envolvido questão sexual também. Mas o principal era a violência. Então, era o inverso total um do outro. E quando a gente vê a questão de Abraão, não. Só para finalizar, que eu já estou falando muito aqui, mas... O interessante também da gente pegar essa história, e agora trocando um pouco o tema, mas ainda aqui, é a questão do último julgamento. Quando você abre lá em Mateus 25, 36, o que você vê no último julgamento não são pessoas sendo condenadas pelo aquilo, digamos assim, pelas coisas erradas que fizeram. Foi toda vez que elas tiveram a oportunidade de fazer uma coisa boa, de mostrar o evangelho. Então, quando eu tive fome, não me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu tive preso, ninguém me visitou. Quando eu tive nu, ninguém me vestiu. Então, quando tiveram oportunidade de mostrar o evangelho na prática, mostrar o amor, se omitiram. Sim. E aí tem esse resultado final, né? No caso de Abraão, ele teve a iniciativa, né? De ir até as 3 pessoas, ofereceu ali, digamos assim, um banho, comida,
um pouso. E a mesma coisa para nós hoje, né? Quais são as nossas atitudes, trazendo para aplicação para a nossa vida pessoal? Como que eu estou agindo quando eu vejo alguém necessitado? Às vezes as pessoas não estão necessitadas, às vezes nem de coisas. Você vê o mundo, as pessoas estão necessitadas de tempo, de um ouvido, de amor ali para você conversar, trocar uma ideia. Às vezes é o que mais as pessoas estão necessitando. E nós, como que nós estamos agindo hoje, trazendo para a vida prática hoje? Será que estamos fazendo isso? Será que estamos tendo essa atitude? Sentimos amor pelas pessoas, né? Amor de fato, né? Aqui fala que ele intercedeu, que ele orou. Apesar do pecado que ele sabia que aquelas pessoas têm, ele não julgou. Ele falou, não, essas pessoas podem mudar, essas pessoas podem se arrepender e ter a salvação também, né? Então, a mesma coisa nós. Fulano fez isso. Olha o mundo como é que tá. Por que a gente não ora por essas pessoas, por isso que o Senhor Jesus falou, né? Nesse ponto, né? Uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Só jorra um tipo de água. Ele lembra muito, muitos anos depois, quando Samuel fala para o povo, olha, não bastava todos os pecados que vocês tinham, vocês ainda acrescentaram pedir um rei. Não aceitar que o Senhor fosse rei sobre vocês. E aí os anciãos do povo falam, Samuel, é verdade, nós pecamos. Ore ao Senhor por nós. Né? E ele responde, claro que eu vou orar, longe de mim não interceder por vocês ao Senhor. Você vê que quem está ligado a Deus, independente do que o outro fez, ele não deseja o mal. Ele não fala aquelas duas palavrinhas, bem feito. Né? Mesmo que ele saiba que é errado, mesmo que ele esteja triste com aquilo, mas ele não deseja o mal. Ele busca sempre salvar, ele busca interceder. Por isso que ele, nessa hora, se preocupa. Quando os seres celestiais contam para ele, nós estamos aqui com um propósito. O propósito é a gente avaliar. Se o quadro for esse mesmo, que está chegando lá no céu, eles vão sofrer o juízo antes da hora. O juízo era lá no final. Nem nós passamos pelo juízo ainda. Mas eles sofreram bem antes. Por quê? Porque a situação era realmente fora agora de qualquer possibilidade de mudanças. E aí, como assim? Foi com Nínive. Mas Nínive aceitou, né? Sim. Mas veja, e ele podia pensar, são eles lá, não tenho nada com isso. Mas ele ainda intercedeu. Mas se tiver 50... Depois pensou bem, não, mas se tiver 40? Não, mas se tiver 35? Se tiver 30? Se tiver 20? E aí a última vez ele falou, olha, eu já falei muito, me perdoa só mais uma vez. E se tiver 10? Trazendo, mais uma vez, aplicando para nós. Às vezes a gente desiste das pessoas, né? Muito a gente está fazendo oração, tá dando estudo bíblico. Essa pessoa não se decide. Então, traz aí, você dá o estudo bíblico, mostra, e também ora, intercede por essa pessoa, por família, por amigos. Não desistir, né? Vai até o fim da sua vida orando, intercedendo pelas pessoas, a oração, né? É a chave na mão da fé que abre os celeiros do céu. Exatamente. Esse trecho do versículo 16 ao 33, ainda de Gênesis 18, que é essa parte da oração intercessória, para mim, ela abre o portão, e eu trouxe aqui esse verso que você falou, porque eu lembrei disso na hora também. Você vê como é bonito, né? O que Abraão fez naquele momento, nada mais, nada menos, é o que a gente chama de hoje de oração intercessória. Ele orou pelos outros para que eles pudessem interceder, só que ali, obviamente, a gente intercede, digamos assim, de joelhos, porque a gente não escuta a Deus da mesma maneira que Abraão tinha o privilégio de fazê-lo. Ele intercedeu, eles estavam presencialmente. Diretamente, né? Então, mas é o mesmo, o espírito e o poder é exatamente o mesmo. Mas o que eu acho legal dessa parte da oração intercessória é o que você leu aí em Samuel 12, 23. Porque ele não fala só assim, quem puder abrir 1 Samuel 12, 23, ele não fala só assim, não vou deixar de orar por vocês. Ele usa uma palavra muito interessante. Se você puder, 1 Samuel 12, 23. 23. Olha só que legal. Ele fala assim, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, Samuel considerava um pecado você deixar de orar pelos outros. Sim. E veja que legal, a questão da intercessão, da oração intercessória, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela vai se repetir em diversos momentos da história, não só com Abraão. Pegue Moisés um pouco para frente. Moisés, o homem mais manso, Quantas vezes aquele povo não foi destruído pela intercessão dele? Quantas vezes Deus não chegou para Moisés e falou assim, Moisés, agora vai embora que eu vou
matar esse povo aqui, vou tacar fogo nesse povo aqui. Não, quem E sabe, Moisés, não, Senhor. muitos de nós nem estaríamos aqui hoje se não fosse essa intercessão. Com certeza. Porque quantos de nós temos sangue hebraico e nem sabemos, né? Geralmente nome de árvore e de animal em Portugal é de judeu. Então, muitos de nós temos aí antepassados Pinheiro, Pinho, Oliveira, Coelho, Pereira, Lobo, né? Nem sabemos, né? Nem sabemos que, de repente, de não ter havido alguns casamentos lá, quem sabe nós nem existiríamos hoje. Sim. E estamos aqui hoje por quê? Porque ele falou para Deus, não, Senhor, mas não é esse o teu povo. Tem misericórdia. E aí Deus... Quando Lúcifer, né, pedia, não, eles fizeram que nem eu no céu, eu não fui expulso, pune eles agora. O que Deus dizia para Lúcifer? Mas tem alguém intercedendo por eles. Eu sou justo, mas eu também sou amor. Exatamente isso. Deus tem permissão quando a gente ora. Porque ele respeita as regras. Mas nós precisamos orar, né? Nós precisamos orar. E olha que legal, Paulo. Para mim tem uma outra história também que termina com uma oração intercessória que é muito linda. Porque assim, Deus ele leva em consideração todas essas orações que a gente faz e tem, como eu disse, tem muitos exemplos. Moisés talvez seja um dos mais famosos, Abraão, muito famoso, mas tem um que também é muito legal, que é o final da vida dele, que é o ponto que Deus permite que as coisas aconteçam. E aí, quando ele tá assim no fundo do poço, que até os próprios amigos estão apontando o dedo para ele, ele intercede pelos amigos e naquela hora fica confirmado que ele era uma pessoa justa, que é Jó. Se você pegar lá em Jó... Porque não foi essa, inclusive foi do próprio Deus. Sim. O próprio Deus falou para eles. O próprio Deus falou que os amigos estavam errados. Falou para os amigos, inclusive, vocês... Tudo bem, mas eu não vou ouvir vocês. Vocês vão lá e peçam para ele interceder por vocês. Olha que legal. Né? Quem puder, né, se você tiver ali, dá uma pausadinha, Jó 42, no versículo 10, ele fala assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Ou seja, tudo o que aconteceu, tudo que passou, Deus foi permitindo que acontecesse, foi permitindo. Sim. Qual que foi o ápice do momento que Deus falou assim, olha, agora está provado, não precisa mais passar por isso, porque o universo inteiro já viu que esse homem aqui realmente é um homem que vive a missão, que vive o evangelho. Quando apontado o dedo pelos amigos... E ainda se ele orou pelos amigos. Ele intercedeu pelos amigos. Deus falou, agora chega. E aí ele recebe em dobro todas as bênçãos. Isso também traz uma coisa muito importante pra gente. Porque a gente fala muito de oração e é extremamente normal, porque o próprio Jesus fala que a gente tinha que fazer isso, que a gente tinha que se chegar a ele como um pai, porque se até os pais terrenos dão presentes bons para os seus filhos, quanto mais ele, que é o nosso Pai Celestial. Então pedir as coisas a Deus não é errado, mas a nossa prioridade tinha que ser também pedir aos outros, porque quando nós oramos e intercedemos pelos outros, os maiores abençoados são nós mesmos, como aconteceu com Jó. Verdade. Isso é uma coisa da gente pensar também. Ele cumpriu a missão. Ele foi submisso à vontade de Deus, né? Ele foi uma pessoa que aceitou, ele sabia que Deus tinha um plano, que ele estava na terra que Deus designou para ele. E você vai lembrar, se você assistiu da semana passada, né, do dia 21, nós comentando aqui, né, o que era a situação dele. O contexto dele não era favorável, porque eles estavam muito bem situados em Ur. Deus vem para Terá, que é o pai dele, e fala, sai daí, leva a tua família, que eu quero que vocês vão para um lugar que é um lugar diferenciado na terra. Eles vão, mas eles chegam em Harã, na Turquia, eles saem de Ur no Iraque. Quando eles chegam em Harã, na Turquia, o pai dele para e fica. Então, né, ele era filho, o que ele ia fazer? E aí teve o risco dele achar que não, quem sabe aqui já está bom. Onde é que é essa tal de Canaã? Né? Canaã era filho de Cã, não era filho de Sem. E aqui é o momento pós-Babel. Ou seja, os idiomas já não eram iguais. Né? Ali é onde ele estava, ele já começou a conviver com gente de outros idiomas e ele viu como era difícil. Não era igual quando eles estavam lá na Mesopotâmia. E aí agora nós vamos para um outro lugar. Que outro lugar? Né? Como eu comentei com eles. Que a Bíblia ela já traz muito detalhe, mas se ela fosse falar tudo, a gente levava a Bíblia de carriola para a igreja. Tão grande que ela tinha que ser. Né? Mas veja, no caso de Jó, quando Deus fala com Jó sobre sua criação, Deus fala para ele, contempla agora o behemote. Um tipo de brachiosauro, brontossauro, diplodocus, enfim. Né?
O que Deus fala quando Deus estava dizendo da enormidade do animal? Ele fala assim para ele, ó, ainda que o Jordão se eleve até a sua boca, ele não teme. Porque ele era aquele do pescoção comprido, né? Então, veja, nesses dias, essa região aqui era mais ou menos como Corumbá. Não, Corumbá é um lugar que tem aeroporto, universidade, tem tudo, porto, né? Mas, quem sabe, lá dentro do Pantanal. Lá dentro, lá no meio da floresta amazônica, né? Mas, rapaz, lá tem cobra, lá tem mosquito, lá tem... Você vai para lá, é uma terra amaldiçoada, porque quando Cã faz aquela brincadeira, se você lê lá no Gênesis, no Gênesis, a maldição é sobre Canaã, não é sobre Cã. A maldição é sobre Canaã. Noé amaldiçoa o neto e não o filho. E aí você pensa, num contexto de um mundo recém-saído do dilúvio, todos esses fatos eram conhecidos por todos. Sim. Mas nós vamos para aquele lugar. Você pensa, o próximo, que aconteceu lá no fim de setembro, começo de outubro, eu não lembro bem, aqueles médicos que foram mortos porque confundiram um deles com um chefe de uma milícia. Foram 4, você sabe, 4. Né? 4. 3 morreram, um foi internado, né? Agora vocês vejam, que impacto negativo. O próximo congresso, quantos médicos vão aceitar ir lá em 2024, lá para o Rio? Pois é. Vai ter que fazer em Ubatuba, Caraguatatuba, Santos, São Paulo, Vitória. No Rio, sabe? Então, né, a repercussão negativa que é para uma cidade que vive do turismo. Sim. E se hoje é assim, não era assim lá, mas vocês vão para aquele lugar lá, uma terra de um pessoal que foi amaldiçoado. Tem Velociraptors, tem T-Rex. Né? Mas por que a gente... o que morre na superfície é tudo biodegradado. Desaparece, né? Austrália, pô. Isso, seria mais ou menos isso. E agora não poderia ter o direito à dúvida? Sim. Porque o pai dele foi uma pessoa que foi vacilante. Chegou, ficou ali e ali morreu. E Deus fala, sai e vai. E ele aceita que lá vai ser agora o lugar dele. Ele intercede pelas pessoas daquele lugar. Ele não entra em contenda com o sobrinho. Olha, então vamos dividir. Para que lado você quer ir? E ele, como mais velho, tinha o direito e ele podia deixa escolher. o sobrinho escolher primeiro ainda. E o sobrinho escolhe. O melhor lugar que tinha. O melhor lugar. Porque pelo que a Bíblia diz, antes de ser aquela coisa horrorosa que é o Mar Morto, é comparado ao Éden. Ao Jardim dos Deuses, aquela região. Sim. Não sei a configuração geográfica. Mas deveria ter algo ali que fazia daquele lugar um lugar um pouco mais umedecido, um pouco mais favorável. É a tal da submissão, né? Ele era uma pessoa submissa. A submissão à vontade divina. Sim. E eu gosto de trazer sempre aplicação para nossa vida, né? Então, às vezes a gente lê, a gente aprende. Será que a gente está submisso à vontade de Deus? Por mais que no momento a gente não entenda, a gente queira ir para a esquerda, Deus está falando, não, vai para a direita. E eu tenho que estar em ligação com Deus também, comunhão, oração, que a gente estava falando, porque aí eu vou realmente entender que aquele é o caminho e é o Senhor que está direcionando a minha vida para aquele lado, né? Se você aprender a ouvir a voz de Deus, né? Se aprender a ouvir... Porque a promessa é, certamente ouvireis uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Mas se eu aprendi a ouvir a voz de Deus, né? E como que eu aprendo a ouvir a voz de Passando Deus? o tempo com Deus. Comunhão, né? E essa era a questão. Como Abraão era um homem de fé, e claro, de oração, ele tinha essa questão do evangelho, a questão da missão viva nele. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que a fé sem obras é morta. Ela é morta. Então, como Abraão era um homem de fé, ele também era um homem de obras boas. Então, ele era um cara, como a gente falou, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que ajudava os outros. Ele era querido por todos. Assim, você vai olhar aqui na Bíblia, teve suas contendas? Teve. Abraão teve suas dificuldades? Teve. Abraão pecou? Pecou. Ele mentiu, escondeu, omitiu. Mas não era ganancioso, assim, né? Não era, embora rico, não era ganancioso. Quando teve de dar o dízimo, deu sem faltar nada. Em todos os momentos... Não quis os prêmios da vitória. Não quis os prêmios da vitória. Quando ele libertou o povo lá de Sodoma e Gomorra, que foram levados cativos, o rei falou, não, só devolve as pessoas, fica com o que eles roubaram, que eles iam levar para eles, pode ficar com você. Ele falou, olha, pelo Deus do céu, não quero que nunca você diga eu enriqueci Abraão. Tá tudo de volta. Tudo de volta. Quer dizer, mas ele também era justo.
Eles tinham sido salvos, né? Então ele toma a decisão dele, mas não dos outros. Ele diz assim, agora aos homens de Escol, se eles quiserem o quinhão deles, tudo bem. Ele também não decide pelos outros. Porque eles tinham que ser gratos. Olha, nós íamos ser levados, vendidos como escravo. Se eles devolverem 70% do que a gente tinha e ainda ficar só com 30%, vamos erguer a mão para o céu. Então Abraão, nesse ponto também, ele mostra que tem muito cristão que arruma problema. A palavra diz, não seja demasiado justo. Aí você pode pensar, mas não deve fazer coisa certa. Não, não é isso. Tome decisões por você. Não tome decisões pelos outros. Deixa os outros, aquilo que é de direito, aquilo que é pertinente, deixa que quem mereça tenha direito àquilo. E deixa que ele escolha ou não. Livre-arbítrio. Né? Também, Livre então, até nisso, quando a pessoa é guiada por Deus, até isso ela aprende a exercer. E a conviver com as pessoas respeitando a autonomia de cada um. Pois é. Então, e aí a gente observa que são coisas que meio que se retroalimentam. Sim. A fé, ela te dá a vontade de orar. E orar aumenta a sua fé. Porque é a questão do convívio, a questão da comunhão, do contato. E Abraão era uma pessoa assim. E quando a gente observa a vida dele, quando a gente olha para a nossa, ele passou pelas mesmas dificuldades, quem sabe até mais que a grande maioria de nós. Ou seja, é possível alcançar as coisas que Abraão alcançou, a fé que ele alcançou, a paciência. Mas tem que ter oração. Tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo. Convívio. E tem que escolher, então, com quem você passa tempo para você ter essa... Porque o Senhor Jesus Cristo falou, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como é que você sabe qual que é a vontade de Deus? Que decisão você deve tomar? Se você não teve tempo com ele, você não conhece a voz dele. É diária, né? Diariamente é a comunhão com Deus e até, às vezes, as dificuldades mesmo que a gente tem na nossa vida é um treinamento de fé, de você confiar que Deus vai entrar como providência. Tem até um texto que fala, né? Que assim como Deus te guiou a minha vida, a vida de cada um de vocês aí, Ele vai guiar a nossa no futuro. Então, eu estou passando por uma dificuldade, eu preciso confiar. E eu só vou confiar mediante a esse relacionamento. Não tem como eu confiar extremamente em uma pessoa estranha. Eu vou confiar em alguém que eu tenho convivência, que eu conheço bem. E é isso aí entra a comunhão, é a gente ler as cartas de amor de Deus para nós e também exercer a oração intercessória também, tudo, né? Isso. Amigos, o Gustavo, ele é um fiel colaborador nosso, então ele ali na técnica, né? Ele dá os toques, falta 10 minutos, falta 5, né? Então a gente está indo para o encerramento. Mas antes de terminar, vou pedir para a Mariana fazer uma oração final. Eu gostaria que vocês comentassem algo que talvez no nosso gostoso diálogo aqui nós não tenhamos tocado e vocês entendem que é importante, né? Eu acho que... Então, fiquem à vontade aí. Eu acho que eu já falo, depois a Mariana já fala dela e termina. Mas eu acho que o grande ponto da lição que tinha que ser trazido para essa semana, e Paulo vai falar sobre isso em diversas cartas, a gente já estudou isso em Efésios também, mas o grande ponto dessa semana, para mim, que além da questão da vivência, tudo, é a questão da oração intercessória. Ellen White também comenta muito sobre isso. Paulo, quando ele vai falar da questão do amor, ele fala que às vezes a gente vai ter que se suportar, que às vezes não é fácil mesmo, não é difícil. Sim. Mas como aconteceu com Jó, a gente não pode deixar de orar pelos outros. Ellen White deixa isso claríssimo no Eventos Finais. Ela também comenta no Grande Conflito que o Espírito Santo ele ainda só não foi derramado porque a igreja não está unida. A gente tem os nossos programas, a gente faz, a mensagem é uma só, a lição é uma só, mas nós, como pessoas, não temos a mesma união que os discípulos tinham na época do Pentecostes. Sim. Falta oração, falta estudo em conjunto, falta ainda aquele espírito de juntos, unidos em uma missão só. E quando que isso acontece? Quando aconteceu com os discípulos. Igualzinho aconteceu com eles. Quando eles sentaram todos, resolveram suas diferenças e oraram. Estudaram e oraram. Então, a igreja hoje precisa dessa união. Ela precisa orar. Especialmente orar uns pelos outros. Né? Claro, você não vai deixar de orar por você, mas especialmente pelo seu irmão. O texto da lição fala, né? Nossa missão não pode ter êxito sem oração intercessória. Então, depois que você conhece a pessoa, você dá estudo,
nós precisamos estar orando por essa pessoa. E não só as nossas palavras ou a nossa eloquência, nosso estudo, né, que vai converter, mas o Espírito Santo. E através da oração intercessória a gente pode estar aí amando as pessoas de verdade, né? E na prática a gente também fazendo o que a gente falou no início da lição. Você você dá alimento, você oferece amor, oferece carinho para as pessoas, que é o que as pessoas precisam, até a gente precisa, né? Sim, claro. Então, essa junção de tudo é o que contribui aí para realmente a gente estar no caminho, né? Mostrando o amor de Deus através das nossas atitudes pelo próximo também. É como o Tiago falou, né? Você tem fé e eu com as minhas obras te mostro a minha fé, né? Mariana, você nos despede com uma palavra de oração? Sim, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estudar a Tua palavra, pelas orientações deixadas aqui para nós. Amém, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que a cada dia, que a cada momento da nossa vida, nós tenhamos isso em mente, exerçamos isso em nossa vida, exerçamos esse amor para com o próximo, orando pelo próximo, amando de verdade o nosso próximo. Nos ajude, nos fortaleça a cada dia a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Essas bênçãos eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lucas, Mariana, muito obrigado, né? Vamos ver se a gente marca mais uma, né? Em breve. E a você que esteve conosco também, até o dia 4 de novembro, se o Senhor assim o permitir. Até lá.